começar este papo. Danilo, Olá. primeiro, meu sincero agradecimento por você ter aceitado participar desse bate-papo. Acho que vai ser muito rico, acho que tem muita coisa para a gente conversar. E se der o tempo e a gente cair, eu vou pedir para a gente retornar se ficar alguma coisa em aberto, pode ser? Pode sim. Então, muito obrigado, de verdade. Eu queria que você começasse, para as pessoas que estão acompanhando, falasse um pouco de você, da sua formação, da sua história, se Tá. apresentasse. Uhum. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Danilo. Eu sou indígena do povo Tupiniquim, de uma comunidade indígena do Espírito Santo. Atualmente eu estudo ciência política na Universidade de Brasília. Faço parte do coletivo Tibira, que é um movimento que aborda a questão de sexualidade indígena dentro de contexto indígena. E também atualmente eu trabalho na Secretaria de Diversidade Sexual e de Gênero em Famílias do Campo. Legal. É, você sabe que, assim, muitas pessoas perguntaram para mim, pelo WhatsApp, nossa, você vai bater um papo com um indígena que faz parte de um movimento de LGBTs indígena. Uhum. Parece que assim, essas questões de gênero, de orientação sexual, elas muitas vezes não são pensadas dentro de toda a nossa diversidade. E eu Sim. lembro que quando nós nos falamos, você falou, nossa, bem legal abranger essa questão da diversidade, né, e discutir questões outras. Danilo, como é que é essa questão do gênero, da orientação sexual dentro de uma cultura, de uma comunidade indígena? É, eu acho que é bem difícil abordar a questão de identidade de gênero e orientação sexual dentro de vários contextos sociais, pela falta de debates mesmo, e também a falta de até por questão, tipo, por exemplo, de capitalismo. As pessoas falam, não tem tanta viabilidade, não lucra tanto. Então, tipo, muitas pessoas acabam levando por esse lado de visibilidade e evitam, acabam não querendo debater esses assuntos dentro de vários contextos sociais. E isso acaba levando à questão da falta de representatividade, né? E também pela falta de desconhecimento da cultura indígena, dos povos indígenas. Muitas pessoas acabam achando que nós não temos diversidade dentro das comunidades, sabe? A questão também de moldar o indígena, da colonização mesmo, que moldou o indígena dentro de uma caixinha do heterossexual, de falta de diversidade, que mora dentro de uma mata, que não deve ter acesso a nada, sabe? Uhum. Eu acho interessante o que você está trazendo, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta provocativa, porque isso também me provoca. Como Uhum, professor, tanto de escolas públicas, onde foi a minha experiência, quanto na universidade, eu trabalhei tanto na escola pública, eu sempre fui a favor da educação inclusiva. E educação inclusiva, as pessoas entendem muitas vezes que trata das pessoas com deficiência, surdos, cadeirantes, cegos, né, pessoas Down. Mas não, trata também dos povos nativos, denominados como indígenas, trata dos LGBTs, QIA+, é de toda a diversidade. Então, uhum, enquanto a gente fala sobre o cadeirante, surdo, cego, as pessoas enxergam como se fosse algo voltado para a caridade. Quando a gente fala sobre os povos nativos, e aí é sobre isso, inclusive, que eu quero falar contigo, eu sempre pensei bastante, sabe? Porque, assim, o termo índio, que deriva o termo indígena, já é um olhar do europeu sobre quem já estava aqui. sim, E isso se sim. naturalizou ao longo da história. Como que é essa aceitação? Né? Porque em termos políticos, os tupiniquins, urubucapor, guaranis, eles se manifestam como indígenas. Mas são indígenas, historicamente, mas o direito à terra traz ele como os primeiros povos nativos do Brasil. Uhum. Como é que você vê isso? A tentativa, né, de mudar o ser indígena colocar ele em um lugar, tipo, até de marginalização mesmo, foi para
pro europeu, pro branco, pro não indígena conseguir ocupar tipo, todas essas terras e fazer o que ela quiser, né? E, e foi o que levou a muitas, por exemplo, a marginalização de vários corpos, corpos indígenas, corpos pretos. E você pode perguntar de novo, fazer a pergunta de novo? Então, o termo índio já é Uhum. Ah, sim, uma sim. declaração imposta pelo olhar do europeu, que se naturalizou historicamente e deu origem ao termo indígena. Uhum. Né? Mas já eram as comunidades, o povo já era dessa terra. Né? Então são Uhum. nativos da terra. Como é que você vê isso? Tudo bem o livro de história tratar como índio, como indígena, ou o Ah, termo sim. mais adequado seria o nativo da terra, e aí com toda a sua diversidade, né? Urubucapor, Tupiniquim, Guarani, Tupi. Uma das coisas que a gente fala é que, tipo, a gente não gostaria de ser chamado como índio indígena, sabe? Porque essa é uma forma que encontraram de nos colocar em um lugar, de nos inferiorizar. Até então, tipo, por exemplo, os termos tribo e índio são termos que a gente não gosta de ser chamados porque são termos que a gente entende como pejorativo, como algo que inferior, sabe, a cultura ocidental. Então, termos que a gente gostaria de ser chamados são nossos nomes mesmo, o nome dos nossos povos, Tupiniquim, Guarani, sabe? Porque tribo e índio são palavras originárias de não indígena, sabe? Então, a gente ser chamado por esses nomes, tudo bem que a gente compreende que o, muitas pessoas não entendem sobre a cultura indígena, que não entendem, sabe nada, quase nada, sabe? Só que a gente é índio e que mora numa floresta e tudo mais. Mas isso foi ideias impostas sobre, tipo, de sociedades não indígenas para conseguir colocar a gente em um lugar de marginalização para excluir a gente, para a gente não ter acesso a nada, sabe? É muito Uhum. que eu costumo escutar quando eu estou aqui em Brasília estudando, diariamente a gente escuta isso, que até na questão de debate sobre políticas afirmativas, que as pessoas acabam, quando a gente se apresenta enquanto indígena, a gente escuta muito isso de mas você é índio, como assim você tá dentro de. Você tá na universidade, sabe? Tipo, o acesso, por exemplo, a diversos lugares da cidade, sabe? Muitas vezes excludente dos povos originários, sabe? Pela questão de falta de entendimento e de não aceitação mesmo, de marginalização da gente. Uhum. Danilo, ser brasileiro, Tupiniquim, te dá medo? Então, no atual cenário político, né, eu acho que para várias pessoas, assim, não só para os corpos indígenas, até para os corpos negros, devido à marginalização mesmo. E é uma coisa que eu falei muito ontem, na verdade, que, tipo, eu sou tupiniquim, não sou brasileiro, sabe? Porque isso foi Uhum. uma nomenclatura imposta, sabe? E antes de ser Brasil, isso aqui já era um território ocupado por indígenas. Então, muitas vezes eu não falo que eu sou brasileiro mesmo. Legal. Não, interessante isso. Na verdade, eu ia até inverter a ordem. Né? Eu ia falar assim, como tupiniquim e brasileiro, porque Uhum. são coisas que eu já pensava. E você, assim, você, na verdade, você está me tirando dúvidas de anos, né? Porque quando eu trabalhava políticas e práticas de inclusão na universidade, eu trazia todas essas discussões. Eu falava que essa questão do indígena, do índio, desses tratamentos que se naturalizaram, o Dia do Índio, né? Que é tido como homenagem, mas na verdade desconstrói toda a verdade. Deu uma travada, só aguardar um pouco. Eu achei bastante, enquanto ele não entra, esclarecedor essa questão trazida pelo Danilo, né, sobre indígena, índio. E na verdade eram povos, comunidades que já existiam aqui no Brasil. E ele traz uma questão muito significativa, que é eu sou tupiniquim. A nacionalidade de brasileiro me foi imposta ao longo do tempo. Acho que isso é um ponto bastante significativo para a gente refletir sobre essa questão.
Acho que ele conseguiu. Tá. Retornou. Oi, consegui. Minha internet caiu. Não, sem problema, tranquilo. Eu fui conversando com o pessoal sobre o que a gente havia Uhum. falado. Então, você trouxe algumas questões bastante interessantes, né? Mas, por exemplo, o Brasil comemora o Dia do Índio, que reforça todo esse estereótipo e as representações sociais que foram construídas historicamente. Uhum. Como é para você viver essa E realidade e ter que participar dessa questão politicamente imposta? o Dia do Índio é uma coisa, é bem polêmico, na verdade, porque, por um lado, tem, por exemplo, na minha comunidade mesmo, a gente comemora esse dia, mas não como uma questão de reforçar estereótipos, sabe? É uma coisa que, tipo, a gente tenta reforçar, na verdade, a nossa cultura dentro, ressignificar esse dia, sabe? E como um dia de luta mesmo. Mas é uma coisa que eu percebo muito que nessa data, no mês de abril, todo, na verdade, a gente recebe muito convite para alguns lugares para falar sobre isso. A gente também vê que em escolas não convidam pessoas indígenas para falar, só que, tipo, vestem crianças, falam sobre isso, mas, sabe, pessoas brancas só reforçando estereótipos. E a gente percebe que isso só reforça mesmo estereótipos, não contribui com nada. Uma coisa que a gente sempre fala é que quando você quer falar sobre questões indígenas, convida um indígena para falar sobre a realidade dele, sabe? Porque, tipo, você pode ser um antropólogo que leu a vida toda sobre questões indígenas, mas é só teoria, sabe? Não é prática. Você não, por mais que você estude muito, você não vai saber como é a realidade dos povos indígenas, porque você não tá lá, por exemplo, em alguma luta sobre demarcação de terra, sabe? Por exemplo. Tá conseguindo me ouvir, Danilo? Sim, sim. Então, você sabe que eu fiquei pensando, inclusive, sobre isso, né? Política de demarcação de terra. Eu fico pensando, né, na seguinte situação. Eu pulo o muro. Ó, o Danilo deu uma parada de novo. Vamos aguardar. A gente já retorna. Eu tô conseguindo ouvir direitinho. Mas, então, tá conseguindo ouvir? Uhum. Então, às vezes eu penso, sabe, para as pessoas entenderem, não sei se essa analogia cabe na sua opinião, mas eu penso assim, eu pulo o muro da sua casa, eu invado a sua casa e digo para você que é dono da casa, fica com o quarto que o resto todo da casa pertence a mim agora, sabe? E eu tomo posse dessa casa toda e deixo aquele cantinho para você. Como é hoje a política de demarcação de terra e como é que você vê essa questão de demarcação de um território que já era seu? Já pertenceu aos seus ancestrais, ao seu povo, à sua comunidade? Vamos falar primeiro que é uma invasão, né, de propriedade, assim, né, a questão da invasão de terras em comunidades indígenas foi uma das piores coisas, assim, juntamente com o genocídio deles, né, dos povos indígenas. E por mais que tenha, por exemplo, atualmente o Parecer 001 para demarcação de indígenas, ainda é pouco, sabe? Muita gente, a gente escuta muitas pessoas falando que é muita terra para pouco índio, mas eu acho que é o mínimo, sabe, que eles têm que dar, que é tipo lugar para nossa sobrevivência depois deles ter invadido tudo aqui, exterminado muitos dos nossos, sabe? E fora as políticas indigenistas que tipo eu acho que é o mínimo que estão fazendo, sabe? Uhum. Mas você falou assim, olha, nós comemoramos também o Dia do Índio, né? A gente ressignifica essa data com a nossa cultura, os nossos valores, mas essa ressignificação, ela não atinge as escolas. As escolas, muitas Uhum. vezes, continuam inclusive com materiais que elas recebem. Você sabe, tem uma música da Xuxa que as escolas usam, principalmente aqui em São Paulo, algumas escolas usam.
que ela diz, vamos brincar de índio fazer barulho, índio... E eu sempre falei isso, eu falei assim, nossa, essa música é de um preconceito e traz marcas, sabe, higienistas assim, absurdas. Né? E aí eu sempre conversava isso com as alunas. Índio não faz barulho, o índio tem um ritual, tem uma religião, o índio tem a sua prática, a sua cultura. Mas esse reforço sempre de retratar o índio como o selvagem, como aquele que não tem uma cultura ou que vive... Entende? A margem mesmo. A escola não retrata essa ressignificação. Acho que ele parou de novo. Conseguiu me ouvir, Dan? Sim. É a questão de reforçar estereótipos mesmo, sabe? Esse é um trabalho que muitos movimentos indígenas juntos tentam trazer debates, tentam ressignificar, tentam decolonizar mesmo muitos pensamentos para a gente conseguir conviver, sabe mesmo? Porque a gente vai para a cidade, a gente passa por várias questões sobre racismo, pela falta de entendimento mesmo, ignorância sobre a questão indígena. E então a gente tenta decolonizar mesmo esses pensamentos, porque são coisas assim, tipo, que pessoas mínimas, sabe? Que pessoas que têm acesso à internet, por exemplo, professores, que o mínimo de pesquisa eles conseguiriam debater sobre ou convidar indígenas que são indígenas localizados em várias partes do Brasil. Acho que o mínimo de esforço conseguiriam levar um indígena para falar sobre a questão, sabe? Uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem algumas comunidades indígenas. E eu trabalhei numa universidade localizada na zona sul de São Paulo, e próxima, inclusive, à comunidade indígena. Mas eu não tive, em 12 anos, um aluno indígena na sala de aula. O acesso ao ensino superior pelo indígena. Quais são as barreiras, restrições? Qual é o caminho? A questão a questão da política de cotas, né, que existe atualmente para indígenas, pretos e pessoas em vulnerabilidade social. Eu acho que foi uma das tentativas de criação para incluir a gente, os pretos, dentro das universidades, pela falta de, por exemplo, a gente primeiro tem que falar sobre a questão. Conseguiu me ouvir, Dani? Agora sim. Tá. Então, a questão da política de cotas, ela é bem polêmica, como eu falei, e... Cadê? E também, eu acho que um dos principais meios que nós indígenas conseguimos encontrar atualmente para ter o acesso à universidade é o vestibular indígena, que são vagas suplementares para suprir, para conseguir atender a demanda de indígenas que não entram pelo Enem pela política de cotas, pela falta de eficácia. Então, o vestibular indígena tem várias universidades, mas não são todas. Eu entrei pelo vestibular específico para indígenas na Universidade de Brasília, que também não atende, por exemplo, não são em todas as universidades e também não são em todos os cursos. Os departamentos que aceitam indígenas, que querem ter a presença, né, ter a presença deles dentro desse... Não é uma questão obrigatória, né? Querem ofertar vagas para indígenas suplementares, vão e aceitam suprir essas vagas, sabe? Então, por exemplo, a política de cotas é uma coisa assim não eficaz. Você falou sobre o genocídio. Mas eu penso assim, sabe? O genocídio em relação aos indígenas, ele, desde o momento em que começou o processo de colonização até o século XXI,
isso não acabou, Uhum. né? Eu acho que o genocídio, aham. Eu acho que o genocídio sempre esteve presente, principalmente na questão da negação mesmo, da não existência de indígenas nesse território, sabe? É, quando você nega que existem povos indígenas dentro do território, você já está praticando uma política etnocida, genocida, sabe? Porque quando você não reconhece que nós somos diversos em questão de raça, gênero e tudo mais, você já está excluindo uma parcela da sociedade. Uhum. E também o genocídio, a gente é, sabe que também tem muita violência, principalmente na questão de demarcação de terras e tudo mais, sabe? E é uma coisa muito frequente, porque não para, sabe? A gente sabe, por exemplo, os parentes Guarani Kaiowá vivem por uma constante briga pelo território, pela retomada do território, porque, por exemplo, a minha realidade é diferente da deles, sabe? Eu nasci em uma comunidade indígena com a terra já demarcada, e eles não, eles lutam igual os indígenas também de São Paulo, da terra indígena de Araguá. Passam por uma constante luta com eu não lembro o nome da empresa lá, que querem derrubar o resto de mata natural atlântica. Então, tipo, essa é uma negação do Estado contra nós e também é a favor, querendo fazer a manutenção do capitalismo, sabe? A gente sabe que a manutenção do capitalismo é o reforço de não reconhecimento das nossas existências e também do genocídio de vários povos. E da exploração do trabalho, lógico. Danilo, você falou, né? Eu nasci numa terra já demarcada. Mas a demarcação, ela traz segurança? Porque mesmo uma terra demarcada, eu acho que ainda não é uma situação de vulnerabilidade. Porque assim, a política pública hoje, ela deixa qualquer ser humano que não seja branco, de descendência europeia, cristão, pertencente à elite, vulnerável. Eu acredito que a demarcação de terra é apenas um alívio, sabe? Porque a gente está, por exemplo, em um governo totalmente genocida, etnocida, que só quer favorecer as grandes empresas e tudo mais, e que os vários pareceres, os decretos, as medidas provisórias estão aí querendo derrubar, passar por cima da Constituição para conseguir invadir terras indígenas para exploração ilegal de garimpo, entendeu? Então, a demarcação de terras para mim é só um alívio. Igual a questão do genocídio também, como o Mídia Índia aqui comentou, a gente também pode direcionar, igual falou aqui, sobre o coronavírus. Exemplo bom, muito bom, porque a gente sabe que o acesso à saúde, o SUS, a precarização do SUS e também a escolha de quem viver ou não, porque a gente sabe que o coronavírus está afetando mais os povos marginalizados, por mais que veio de outro lugar, e a gente sabe que não veio pelos povos, pelas minorias, a gente sabe que é uma seletividade, sabe? O coronavírus não é seletivo em quem vai pegar, mas só que o capitalismo, a precarização da saúde pública é seletiva, sabe? A gente sabe quem vai ter acesso à saúde, a uma boa saúde, sabe? Então essa é uma forma de genocídio dos povos. Uhum. É a necropolítica, né? Ela Sim. violenta simbolicamente, como você colocou, a partir das histórias contadas sobre o outro, porque uma questão que eu sempre levantei também nas aulas é a história. A gente, não sei se você concorda comigo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas nós não temos Uhum. uma história do indígena, nós temos uma história sobre o indígena. Nós não temos uma história da mulher, mas uma história sobre a mulher. Não há ainda uma história do negro, mas uma história sobre o negro. E assim é como em relação aos homossexuais, né? O que você pensa sobre isso? É a questão do epistemicídio, né? Porque quando a gente é marginalizado, muitas vezes a gente também não tem acesso a vários lugares, a gente também não tem o direito de fala, sabe? E quando a gente consegue o acesso à universidade, é uma forma da gente conseguir ter voz, por mais que seja academicamente, para falar sobre a gente. Então, para a gente, assim, para nós povos indígenas, por mais que a gente esteja começando, tendo nossos primeiros formadores em várias áreas, é uma conquista enorme para a gente conseguir falar sobre nós, por nós, sabe? Conseguir conquistar o lugar de fala.
Não só, por exemplo, na academia, a gente está tendo, por exemplo, a gente, por mais que seja a primeira mulher indígena como deputada federal, eu acho que ela está levando muita representatividade, a Joênia Wapichana, Uhum. porque até lá a gente só tinha o Ailton Krenak, sabe? E eu acho que é pouco ainda, a gente tem que ocupar mesmo para conseguir dar voz, levar as nossas necessidades e demandas para os vários lugares e também falar por nós sem desviar os assuntos, sabe? Sem romantizar nada, porque a gente sabe que a colonização não foi uma coisa assim, nada legal, foi o genocídio de vários corpos, foi a escravização do povo preto, sabe? E também a gente sabe que, tipo, muitas pessoas, o povo preto, os indígenas não tiveram contato porque queriam conhecer os europeus, sabe? Foi uma pura imposição. Você, inclusive, fez um comentário na rede social que eu achei, assim, muito significativo, né? Você falou sobre os editais que são publicados para que pessoas possam ter como objeto de pesquisa povos indígenas. Mas os próprios indígenas universitários, muitas vezes, não são selecionados para falar sobre a sua própria cultura, seus valores. Uhum. Eu tava comentando isso com a minha amiga hoje, sabe? E pensando em como essa questão, sabe? É uma política, é uma questão também de racismo estrutural, é, epistemicídio mesmo, sabe? E de não querer nos dar voz, porque muitas vezes, por mais que a gente porque muitas vezes as pessoas ainda nos veem como inferiores, sabe? Como pessoas que não vão conseguir falar sobre isso, sabe? Por mais que, por exemplo, a gente vai competir com uma pessoa, competir uma vaga com uma pessoa não indígena, ela, por exemplo, vai ter um curso de francês, de inglês, e a gente só vai saber falar o português, ter uma formação acadêmica e o inglês também, talvez, a nossa língua, e as pessoas, por quem vai querer escolher, sabe, fala sobre isso. Então, a gente, cotidianamente, a gente passa por uma questão de inferiorização dos povos pretos, dos quilombolas, ribeirinhos, sabe? Deu uma parada de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Retomar o sinal. Eu tô conseguindo ouvir. Pra gente... Tá me vendo? Uhum, sim. Tá. Essas questões dos editais eu acho bastante complicada, né? E ela, como eu falei, existe uma história sobre o indígena e não uma história do indígena. A história ainda não partiu do indígena. E você falou sobre a representação em Brasília de uma indígena, que é significativo, é importante, né? Mas eu penso assim, a gente falou muito sobre a questão do indígena, mas a própria FUNAI se declara como Fundação Nacional do Índio. Né? Os indígenas têm voz dentro da FUNAI? Muitas vezes não, até pela questão da representatividade, porque quando vai ter a escolha, por exemplo, do governo, de quem vai ser o presidente, ele não vai pensar em um indígena para falar pela gente, sabe? Ele vai colocar uma pessoa que fale de acordo com a ideologia do governo, sabe? O posicionamento do partido, de como ele quer colocar o indígena, sabe? E, por exemplo, a gente viu uma notícia agora que a verba a FUNAI não utilizou para contribuir com os povos indígenas, sabe? Então a gente tem que ver quem está lá dentro e quem está ajudando os povos indígenas de verdade, sabe? Porque a gente sabe que não é o governo faz o mínimo, sabe? E a questão também da representatividade, do espaço de fala, dos debates acadêmicos e tudo mais, a gente percebe muito quando a gente vai, por exemplo, escrever um artigo, que tudo tem que ter referências bibliográficas, e a gente não encontra autores indígenas, sabe? Eu acho que isso é uma questão muito polêmica e difícil pra gente, porque a gente a todo momento também tem que estar procurando referências e, por exemplo, escrevi um artigo sobre sexualidade indígena, que eu tive que referenciar só autores não indígenas porque não tinham pessoas que debatiam sobre isso, sabe? Então, mas, Danilo,
a gente tem uma questão muito problemática, né, por detrás dessa questão, porque assim, olha só, mesmo que você tenha a sua voz como uma pessoa que se coloca academicamente, a sua voz ela tem que ser interpelada, ela tem que ter como referência a voz de outros teóricos tantos para sustentar a sua voz. E normalmente esses teóricos são de origem europeia, que nos obriga a um outro processo de colonização, que é a colonização intelectual. Porque também, se eu não tiver o referencial teórico, muitas vezes o meu artigo não é aprovado para ser publicado. Então é sempre uma voz, meia voz, consentimento de um território, de um espaço, que não abrange o todo. Entende? E acho que você tem razão total, né? Isso se torna um problema, porque quais são as referências a partir do indígena? E aí entra a questão do epistemicídio, né? Que é a não valorização da produção do conhecimento do ser indígena. Por exemplo, as pessoas acabam valorizando o que o antropólogo não indígena fala do que o indígena chegando lá para abordar a mesma situação, sabe? Só pelo fato da formação acadêmica. Uhum. Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim. Então, você sabe que essa proposta de dialogar com várias pessoas tem me ensinado bastante. A minha intenção é essa, sabe? É, por meio do diálogo, abrir um livro e me fazer entender e também entender o outro, né? Nós compartilhamos uma mesma dimensão política, que é a questão de pertencer ao grupo LGBT. Mas eu não sei, na minha pele, o que é ser indígena no Brasil. Eu posso ter empatia, eu posso ler a respeito, mas quando eu leio também são as referências do olhar do outro sobre o indígena. E acho que a nossa escola ela é empobrecida quando ela traz um olhar sobre, ao invés de trazer o olhar de, a voz de. A gente acha que está se intelectualizando, mas na verdade a gente está emburrecendo. Porque é uma visão monocular. É esse olhar e pronto. E é essa visão que leva as pessoas a terem tanto preconceito, sabe? Tanto estigma, tanta falha de pensamento. Eu, particularmente, considero imoral quando culturas tão ricas, tão diversas, tão diferentes, elas são estereotipadas por meio de uma nomenclatura, né? Você poderia falar um pouco sobre a diversidade da cultura indígena? A questão da sexualidade, assim, dentro de contexto indígena, é uma coisa que é totalmente invisibilizada, né? E foi por isso que eu e os meninos pensamos, tivemos a ideia de fundar o coletivo Tibira, que é o movimento de indígenas LGBT, pela falta de, com o objetivo de levar representatividade mesmo para as manas LGBT de dentro das comunidades indígenas, como uma forma até de levar informação e acolhimento mesmo, falar que elas não estão sozinhas, sabe? Porque a falta de representatividade, de debate também, é uma coisa assim que é muito difícil, não só dentro das comunidades indígenas. A gente sabe que tipo os debates são considerados muito tabu mesmo em vários contextos sociais, e também a questão de querer moldar, sabe, a questão da colonização, a catequização, o cristianismo, todo influencia na trajetória dos povos indígenas, inclusive nas políticas genocidas, etnocidas e epistemicidas, sabe? E a questão da colonização foi também moldou o indígena dentro de uma caixa que exclui totalmente a diversidade dele, sabe? E de até priva, sabe, de ter acesso a alguns lugares. Eu tive contato com algumas pessoas religiosas que elas acreditam
de que é uma boa ação estarem presentes junto às comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil e levar a catequese, isso em pleno século XXI, para essas comunidades como meio de salvação. E são convictos dessa questão. Como é que você vê esse trabalho catequético de evangelização das comunidades indígenas? Porque isso nunca parou de acontecer, desde o período da colonização. Você acha isso tudo bem? Isso é um problema? Como é que você enxerga isso? Eu discordo totalmente, sabe? É porque eu acredito que se as igrejas querem fazer uma boa ação, que sejam, que não sejam direto querendo influenciar na cultura indígena, sabe? Porque o cristianismo foi assim, responsável também por banalizar, marginalizar muitas questões da cultura indígena, como, por exemplo, a sexualidade. Porque, por exemplo, o primeiro caso de homofobia que a gente tem no Brasil foi cometido por missionários, sabe? Que, tipo, colocou um indígena na boca de um canhão. Isso foi em 1614, que colocou o indígena na boca de um canhão e simplesmente atirou, como forma de ter como exemplo para que não aconteça práticas, relações homoafetivas dentro das comunidades, sabe? Uma forma totalmente etnocida, sabe? Porque simplesmente porque o cristianismo entende que a homossexualidade é um pecado, sabe? Isso foi, por exemplo, éramos considerados sodomitas. Eu acho que, tipo, a questão de sodomitas é um termo originário. Eu não vou saber explicar direito, na verdade, que foi, tipo, sodomitas eram pessoas que tinham relações homoafetivas, que a gente foi considerado como sodomitas também para incluir, para a gente também ser marginalizado, sabe? A questão da relação homoafetiva dentro das comunidades. Então, eu acredito que o trabalho na verdade, muitas das coisas que a igreja faz dentro das comunidades, por exemplo, na minha comunidade tem, tipo, várias igrejas, e não só católica, tem evangélica, e, tipo, muitas das coisas, para mim, assim, eu não quero generalizar o serviço, porque também contribui para o epistemicídio, o etnocídio dos povos. Eu acho que, por exemplo, quando você vai pesquisar sobre a questão da catequização dos povos indígenas, é uma coisa assim totalmente banal, sabe? Porque quando você coloca, quando você quer impor uma cultura dentro sobre outra, você de uma certa forma você exclui ela, sabe? Você desvaloriza aquela cultura, sabe? Você acha que tipo, não é suficiente. Então, se você quer impor sua cultura sobre eles, então é tipo, como assim, sabe? Danilo, a homoafetividade dentro da comunidade do Piniquim, ela tem o mesmo olhar que a escola brasileira, que ou a relação é diferente? É enxergado como homoafetividade ou a relação de valores é outra? Desculpa, eu não entendi. Olha, você falou sobre a homoafetividade. A Uhum. homoafetividade, ela é parte de um olhar já desse contexto histórico, né? Como você mesmo falou. Em 1614, o índio foi colocado na frente do canhão por uma questão do olhar de quem veio sobre a sexualidade dele, né? Então houve uma punição. Dentro da cultura tupiniquim, a relação entre dois homens ou entre duas mulheres, sem a interferência desse olhar do colonizador cristão, né? É diferente? A cultura tratava de outra forma essas relações ou não? Então, é como eu falo na minha pesquisa, sabe, sobre gênero e sexualidade dentro das comunidades indígenas. Muitos povos tinham a homoafetividade como normal e que, tipo, muitas vezes eram considerados como, por exemplo,
algum chamado e tudo mais, sabe? Então, tipo, em diversos contextos indígenas, diversos povos indígenas eram considerados como parte da cultura, sabe? Outros povos também não consideravam, mas só que também não era banalizado, sabe? Não tinham, por exemplo, penalidades, sabe? E, por exemplo, a questão da falta de debate, isso tudo, por exemplo, a interferência da colonização levou ao apagamento dessas práticas, de muitas práticas, na verdade, sabe, de dentro das comunidades. Por exemplo, a imposição da homofobia, do racismo. Eu acredito, eu sempre falo também, que veio junto das caravelas. Porque não tinha isso, sabe? Por exemplo, a homofobia. A gente sabe que, tipo, em diversos contextos, por exemplo, o Brasil tem um índice muito alto de LGBTfobia nos vários contextos, não só no indígena. Por exemplo, a gente também fala sobre que a média de suicídio indígena é maior que a nacional, mas a gente também não sabe, não debate o porquê tem esse alto índice de suicídio, sabe? Porque, por exemplo, a gente sabe que a demarcação da terra é fundamental para a manutenção dos nossos corpos, para a proteção dos nossos corpos, mas a gente não. Por exemplo, a gente tem que levar acesso à informação, a gente tem que, por exemplo, debater sobre as várias questões dentro da comunidade, porque dentro de várias comunidades a gente tem a presença da homofobia, fruto dessa colonização, porque várias pessoas assim passam por várias questões e também a falta de e é o que faz muitos indígenas não quererem se assumir, sabe? Porque a falta de representatividade e muitas violências não físicas também, sabe? É, é, xingamentos e tudo mais também interfere na questão de de tentar de se esconder mesmo, sabe? A repressão e a falta de representatividade leva as pessoas a esconderem suas sexualidades. Porque também a questão do apagamento histórico mesmo, a questão do apagamento histórico fez com que várias pessoas não indígenas, indígenas também, levassem como certo a heterossexualidade. E a gente sabe que não é, sabe? A gente tem várias pessoas, tem lésbicas, bissexuais, trans, travestis, que, tipo, existem dentro dos vários contextos sociais. Só não é debatido, sabe? Uma das festas mais populares, principalmente na região sudeste né, assim, nordeste, sudeste, é o carnaval. E muitas pessoas se fantasiam de indígena. Como é que você vê essa construção que é histórica, né? De trazer uma questão tão significativa para a história, para a construção da nossa história, reduzir isso a uma fantasia, por exemplo. Você vê isso como uma falta de respeito? Você vê isso como algo que constrói estereótipos e uma representação social negativa? A fantasia de índio é uma questão muito polêmica, sabe? Porque tem dois olhares sobre ele, sobre, sobre essa questão. Porque a gente escuta muitas pessoas falando, eu quero homenagear os povos e tudo mais. Mas eu acho que essa pessoa está sendo totalmente ignorante, porque, por exemplo, não adianta você querer se vestir de índio no carnaval se nos outros dias você não faz nada a favor dos povos indígenas, sabe? Você não está lá na frente querendo ajudar com a demarcação de terra, não quer, por exemplo, ajudar, por exemplo, com doações, porque nós indígenas, muitas comunidades indígenas passam por vários perrengues, principalmente pela falta de soberania alimentar, também de falta de acesso à saúde, sabe? Então não adianta a pessoa querer se fantasiar de índio para falar que quer homenagear, se você não está ajudando assim, presencialmente assim, na luta mesmo, sabe? Eu acho que você, para mim, eu falo sobre isso, tipo, não tem tanto problema você se fantasiar de índio no carnaval para querer homenagear, se você contribui de alguma forma, sabe? Mas se você, por exemplo, é totalmente ignorante e só quer usar porque acha bonito, eu acho um desserviço. Danilo, a gente está chegando no nosso tempo final. Eu queria que Uhum. você desse suas considerações finais, né?
em relação ao nosso diálogo. Eu particularmente achei muito significativo. Mais uma vez eu agradeço imensamente você ter aceitado esse bate-papo. Espero agendar um próximo, para a gente falar de tantas outras coisas, inclusive sobre o seu trabalho. Claro. Eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que com esses convites, levando indígenas para participar de vários debates e dando espaço de fala mesmo, a gente vai conseguir levar essa informação e conseguir decolonizar, desmistificar várias questões sobre nossos corpos, sobre nossos povos, sobre nossa cultura. E se quiser também debater, me convidar para um próximo debate, é só me chamar. E é isso. Obrigado. E olha, eu espero, de fato, que esse momento político passe logo. E que as pessoas possam entender a importância para a construção. Aí eu tenho que falar isso porque assim, é uma questão política. O Brasil se constituiu como país. E dentro desse país, nós temos muito que aprender com aqueles que já estavam aqui. Como você disse, eu sou tupiniquim. Mas tem Urubucapor, Tupi, Guarani, Jaraguá, entre tantos outros povos que precisam ensinar, né? Aí eu falo de forma geral, para todo e qualquer brasileiro, uma série de tantas coisas e reescrever a história, que a gente possa entender que essa história precisa ser reescrita, porque também ela nos constitui. E eu espero que ela nos constitua de verdade, nos livros, na voz, nas instâncias de poder. Pode falar. Eu também espero chegar um dia em que a valorização dos nossos povos, da nossa pluralidade dentro do contexto nacional, seja assim uma realidade e que muitas pessoas, eu espero ver um dia que muitas pessoas realmente sejam antirracistas, antifascistas, não só em questão de redes sociais mesmo. Muitas pessoas falam que eu sou se, por exemplo, eu espero ver um dia as pessoas, sabe, sendo efetivas no que elas falam na internet, sabe, no que elas militam na internet. Eu acho que é aprendendo, procurando informação e discutindo isso no seu nicho familiar, no seu grupo de amigos. Eu acho que é assim que a gente consegue caminhar para uma pluralidade, uma aceitação, assim, e um entendimento maior da nossa questão, da nossa realidade. Danilo, sinta-se abraçado. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu? Foi muito legal o debate, eu gostei bastante. Qualquer dúvida, quiser debater sobre alguma outra questão, é só mandar o convite. Tá bom. Um abraço. Vou encerrar aqui então. Obrigado, viu? Tá bom então, viu? Obrigado. Tchau, tchau.